Um jovem morreu esfaqueado durante uma tentativa de assalto no centro de São Paulo. Os casos de roubo e furto aumentaram ainda mais na região, segundo dados da Polícia Civil. E o celular é o principal alvo dos criminosos. Era um dia especial para o jovem Henri Bento Bernardes da Silva, de 22 anos. Depois de comemorar o aniversário, ele saía da Estação da Luz, na região central de São Paulo, ao lado de 3 amigos. O grupo foi abordado por 5 homens que queriam os celulares e uma bicicleta. Henri teria se negado a entregar o aparelho e levou 2 facadas. Os ladrões conseguiram fugir. O pai está inconformado. Eu perdi o meu filho por causa de um simples celular. 2 suspeitos foram detidos por seguranças da Companhia de Trens Metropolitanos quando realizavam roubos na região da Estação da Luz. Com eles foi encontrada essa faca. As testemunhas do latrocínio serão chamadas para fazer o reconhecimento dos 2 suspeitos. A polícia vai investigar se a arma apreendida com a dupla é a mesma usada no assassinato de Henri Bento Bernardes da Silva. Os roubos de celulares e objetos de valor viraram rotina na região central de São Paulo. De acordo com o primeiro DP, a delegacia responsável por uma parte da região, entre janeiro e outubro, foram registrados mais de 3.700 roubos e quase 10 mil furtos. Os números são maiores que os do mesmo período do ano passado. Os últimos 2 casos de latrocínio registrados na área da delegacia foram em 2019. Também no final de semana, a deputada federal Tabata Amaral sofreu uma tentativa de assalto no centro. Num vídeo divulgado nas redes sociais, a parlamentar mostra o vidro do carro quebrado. Um homem deu um soco na janela. Ela rapidamente jogou o celular no chão e o suspeito fugiu sem levar nada. Ela sofreu ferimentos leves na boca e na mão. A tentativa de roubo de um celular foi um dos motivos para a depredação do Bar Brahma, também na região central. Novas imagens mostram quando um criminoso tentou levar o aparelho de um cliente e foi agredido. Histórias que trazem insegurança para quem trabalha, mora e faz turismo numa das regiões mais importantes de São Paulo. Depois da morte do filho, o pai de Henri faz um apelo. Não reaja, celular não vale uma vida. A despedida foi marcada por muita comoção e dor pelo crime brutal. A perda é algo inestimável e a gente está tirando forças de onde a gente não tem, porque nesse momento a gente precisa, porque tem mais crianças, tem a minha irmã que precisa. Kemily Radassa Silva Marinho tinha 4 anos. Ela foi estuprada e assassinada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A menina dormia nesta casa apenas com os irmãos de 7 e 8 anos, porque a mãe deles havia saído. Foi quando o primo dela levou a menina para este espaço abandonado. Reinaldo Nascimento da Rocha, de 22 anos, chegou a ser agredido por vizinhos. Liga pra polícia! Eles desconfiaram do comportamento do rapaz e de manchas no chão da casa dele, que aparentavam ser de sangue. Reinaldo foi preso e confessou o crime. Quando ela começou a chorar, ele ficou com medo de que vizinhos descobrissem o que estava acontecendo e a matou. E aí acabou que enforcou a criança, a escondeu em um saco de ração e a levou para a beira de um valão, um rio, um valão, onde o corpo foi encontrado na noite de ontem. De acordo com a Polícia Civil, Reinaldo já havia sido preso em flagrante por roubo em 2021, mas foi solto 2 dias depois. Os investigadores agora querem descobrir se outras pessoas participaram do crime contra a menina Kemily Radassa. Moradores fizeram um protesto e atearam fogo na casa do assassino. Olha aí a casa do vagabundo. A polícia tentou controlar a manifestação e só conseguiu deixar o local com a ajuda de um veículo blindado. A polícia também vai apurar a conduta da mãe de Kemily, Suelen da Silva Roque. A gente vai analisar essa responsabilização dela, deixou não só a filha, como mais 2 crianças. Ela é agente garantidora, então certamente também haverá algum tipo de punição para ela, se a justiça assim entender. O homem que chega na caminhonete branca em um hotel na cidade de Cantagalo, no Paraná, é Jorge Nicolete Filho, de 49 anos, conhecido como Pequeno.
Segundo a polícia de São Paulo, Jorge é da comunidade cigana e seria um dos suspeitos de aplicar um golpe milionário em centenas de pessoas da mesma comunidade. Ele estava fugindo para o Paraguai, mas era seguido por outros ciganos. Jorge percebeu e tentou escapar. Na fuga, ele atropelou 5 pessoas. A PM foi chamada e teve início uma perseguição, que só acabou quando a polícia atirou contra o carro dele. Ele bateu no meu carro, tá algemando ali, ó. Ele estava acompanhado da mulher. Segundo o boletim de ocorrência, Pequeno levava joias e R$137 mil em dinheiro. Ele também estava armado. O suspeito raspou a barba e o cabelo para não ser descoberto. Aí o pequenininho raspou a cabeça, ó. No depoimento à polícia, ele disse que foi agredido. Realmente, eu entrei no hotel para me hospedar. Lá entrando, cheguei, me deparei com ciganos, saí correndo. Nisso, eles vieram atrás, começaram a me agredir, como o senhor sabe, minha camisa rasgada. Na investigação sobre o golpe, 3 pessoas já foram presas. Oscar Gaiche, a mulher dele, Mara, e o filho, Tato. Jorge e os filhos dele são acusados de ajudar no golpe. Uma pirâmide financeira que prometia o impossível, lucro de 100% em 30 dias. Eles querem me pressionar para pegar e devolver o dinheiro deles. Só que eu não tenho esse dinheiro. Quem tem é o Tato Gaiche, o pai dele, Oscar Gaiche, e a mãe dele. O filho de Jorge, Pablo, fez até uma live numa rede social. Ele disse que recebeu um convite de Oscar Gaiche Filho para participar de um esquema criminoso. Ele me ligou, Pablo, me manda uma grana aqui que você vai entrar num esquema. Polícia Federal, Oscar Gaiche Filho e Oscar Gaiche Pai. Pablo, vamos fazer umas notas de 200 falsa? Pô, sou cigano, gosto de dinheiro. Vambora, meu, vamos fazer. A investigação aqui em São Paulo já identificou centenas de vítimas e está na fase final. A principal dificuldade é apurar o tamanho real do prejuízo. Isso porque, segundo a polícia, muitas vítimas não sabem explicar a origem do dinheiro perdido na pirâmide. No Paraná, a justiça decretou a prisão preventiva de Jorge. Já com o uniforme do presídio, ele foi filmado pelos muitos desafetos. Até o tombo dele a caminho do carro da polícia virou motivo para comemoração. Caiu pequeno. 7 criminosos cercaram o carro forte em plena rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Ainda era dia quando o cofre foi explodido pelos bandidos. R$800 mil foram levados. Os assaltantes atiraram no carro forte com fuzis e metralhadoras e obrigaram os vigilantes a se render. O bando usou 2 veículos na ação, que foram abandonados. Na fuga, um deles capotou. Explosivos foram deixados para trás. O pessoal da área solicitou que haveriam 2 veículos na área de mato, com um possível artefato explosivo. Nos deslocamos então aqui para o local. O nosso explosivista identificou um metalon com aproximadamente 5 quilos de material explosivo dentro dele. O ataque está sendo investigado pela Polícia Civil de São Bernardo do Campo. Mas o que chamou a atenção de todos foi o descaramento do bando de atacar o carro forte numa rodovia monitorada por centenas de câmeras à luz do dia e na Grande São Paulo. A impunidade pode explicar tanta ousadia, e ela tem acontecido. Na semana passada, a Polícia Civil prendeu um homem que guardava na casa dele 2 metralhadoras calibre .50, munição e explosivos. Mas a Justiça mandou soltar o suspeito no dia seguinte. Roberto Marques Trovão Lafaef guardava esse arsenal de guerra na casa dele, em Jundiaí, no interior do estado. As metralhadoras são capazes de derrubar aeronaves.
Ele foi pego quando chegava em casa e levava 2 carregadores de fuzil. Roberto é irmão de Ricardo, criminoso foragido, acusado de roubo de carga, entre outros crimes. Desde a prisão dele na residência, na própria residência, ele já começa a construir esse álibi de que o armamento seria do irmão dele, dizendo, aqui é o quarto do meu irmão, onde estão as armas, tal. Mas é muito provável que os dois estejam envolvidos nessa atividade criminosa. Roberto já foi indiciado pela polícia por porte ilegal de arma de calibre restrito, mas acabou absolvido. Foi o suficiente para que a justiça entendesse que ele não é assim tão perigoso. Foi solto na audiência de custódia, mediante a colaboração, ter apontado o irmão como o efetivo proprietário daquelas armas, né, e ter auxiliado a polícia a encontrar essas armas que estavam na casa dele. Roberto voltou às ruas e terá apenas que se apresentar no fórum a cada 2 meses, não poderá sair de Jundiaí por mais de 5 dias sem autorização judicial e nem mudar de endereço sem aviso prévio. Os bandidos chegavam à noite ou na madrugada e entravam nas agências forçando as portas ou quebrando os vidros. Em seguida, eles iam para as salas de segurança e furtavam armas e coletes à prova de balas. Foram pelo menos 10 assaltos do mesmo tipo registrados pelo circuito interno dos bancos. O setor de investigação da unidade conseguiu apurar outros registros já existentes com o mesmo modo de agir e muito provavelmente os mesmos autores. E aí se desenvolveu esse trabalho de investigação. Depois de 2 meses, a polícia conseguiu localizar 2 integrantes do bando em São José dos Campos, a cerca de 100 quilômetros da capital paulista. Michael Douglas Anjos Coelho de Oliveira, o Gordão, de 29 anos, já tem passagens por tráfico de drogas e posse ilegal de arma. Luan Vitor Siqueira de Jesus, de 24 anos, tem longa ficha criminal por diversos furtos. A dupla vai responder por associação criminosa e furto qualificado. Os policiais conseguiram recuperar 4 coletes e 2 revólveres que pertenciam às empresas de vigilância. Também foi apreendido este carro, onde estavam diversas ferramentas e roupas usadas nos crimes, além de computadores e celulares. A polícia ainda procura por 2 integrantes da quadrilha e 13 armas de vigilantes bancários que foram levadas pelos bandidos. Os investigadores ainda apuram uma suposta ligação dos 2 assaltantes presos com a maior facção criminosa do estado de São Paulo. Com um deles foram encontradas faixas de um protesto que poderia acontecer nos próximos dias em frente a um presídio de Guarulhos, pedindo melhor tratamento à população carcerária. A polícia diz desconhecer a manifestação.